José Eduardo dos Santos governou 39 anos. Hoje, João Manuel Santos Lourenço está a governar há 6 anos ou 7 anos. É mais odiado do que José Eduardo dos Santos. Não pode. Não pode. Alguma coisa está errada. Ou alguém que governou 39 anos hoje está a ser clamado e amado. E tu que estás há 7 anos, já ser odiado. Tens de perceber que chegaste num lugar, mas chegou o tempo de exercer sabedoria. Para que esta bênção não te destrua. Porque depois do governo, tem perseguições, tem retaliações. Se os pastores, homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus, teriam de ter coragem de dizer ao presidente da República: senhor presidente, esta medida é errada e não agrada a Deus, porque muitos estão a clamar contra essa medida. Recua, para que Deus se agrade de ti. Enquanto o Conselho da República tem muitos profetas, tem homens de Deus lá, ou supostos homens de Deus. E se fossem verdadeiramente homens de Deus, dariam conselhos de revelação divina ao presidente da República. Sobre muita coisa que estará errada, ou que está errado. Eu ainda não tive uma revelação de que o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fosse escolha de Deus. Não tive. Mas a revelação que eu tive com ele é que uma vez eu tive uma revelação que Ana Dias Lourenço chegou para o apóstolo e falou: apóstolo, o meu esposo só está a cometer muitos erros porque não me dá ouvidos. Deus não coloca uma mulher próxima de um homem grande sem fundamento. Quando Deus colocou Sara próximo a Abraão, é para que Abraão também ouvisse a Deus e também ouvisse a sua própria esposa, seu marido. Logo, quando um governante não ouve a sua esposa, dificilmente ouvirá Deus, porque a mais próxima dele é a sua esposa. E do sonho que tive é que Deus havia me dito que ele cometeria muitos erros na sua governação. Muitos. E desde 2017 até agora, eu afirmo como profeta, ele ainda não acertou. Quais são as decisões, apóstolo, que você acha que o nosso presidente tomou mais ou erradas? Primeira coisa, não se emite uma governação. Se estuda um projeto de governo para um povo. Está-se a imitar uma governação? E de caso, declaro portuguesa. Porque grande parte das decisões que o governo do MPLA, provavelmente o presidente da República, toma, é uma imitação do governo português. No IVA, por exemplo, e esta jornalista é apoiante de Jair Bolsonaro. E eu quis saber, entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, quem ganharia. E na revelação que tive, é que Deus mostrou-me que Jair Bolsonaro venceu. Mas quem chegaria no poder era Lula. Por quê? Porque seria por meio das políticas erradas de Lula da Silva que o povo procuraria por Deus. E assim podemos assumir que Deus pode usar um mau governante para converter uma nação. E porque é uma vontade de Deus que João Lourenço continue no poder, para que possamos valorizar o futuro governante ou o passado governante. E hoje também afirmo, alguma mensagem de Deus, o Senhor quer nos passar por meio do presidente da República hoje. Positivo ou negativo? Para que o povo se volte a ele. Ainda que estejamos a ver seja negativo. Mas para alcançar um fim, Deus pode oprimir uma nação. Mas não acredita que se calhar o próximo presidente também faça o mesmo ou pior? Não acredito que fará pior do que estamos a ver agora. Por quê? Porque quando nós trocamos de uma para outra mulher, não escolhemos a pior. Queremos escolher a melhor. Com a sabedoria da faculdade estamos a fazer. Essa sabedoria de 2 mandatos do presidente da República, do presidente da República, João Lourenço, e do MPLA, esses 10 anos, é uma grande faculdade. É 5 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, e mais 2 de doutoramento, e 1 ano de pós-graduação. Quer dizer, estamos formatados para percebermos que devemos escolher bem. Se começarem a tomar decisões assertivas, a inflação baixa. Dizia um líder, e esse líder, eu cito aqui, Dr. Jones Savim me dizia assim: se o povo te pede por água, você lhe dá quê? Água. Se pedir pão, lhe dá quê? Pão. Tens de ouvir a barriga do povo, a necessidade do povo. Estou aqui nessa entrevista. Uns podem não gostar com o que eu estou aqui a falar. Até podem me perseguir, tirar uma vida, me tirar tudo o que eles quiserem. Mas é que uma coisa eu digo: ninguém vai levar dinheiro quando morrer. Pode acumular tanta riqueza. Eu chorei mesmo não sendo parente de José Eduardo dos Santos, porque eu lhe vi no aeroporto do Dubai, naquele vídeo que passou, ele tremendo, um homem que era grande e poderoso. Eu disse: uau, como é que um homem que eu achava tão poderoso acaba assim? Então cuidado com o falso poder que acredita teres. Pode ser que nunca foste poderoso, mas acreditavas que tinhas poder. Pode ser que te achas alguma coisa quando és nada diante de Deus. Que te achas rico quando Deus te acha que você é pobre. Te achas rico quando Deus te acha miserável. Te achas sábio quando te chama tolo. Cuidado com o que julgamos ser.
Okay. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Clínica Saúde Pura, o nosso consultório de medicina natural lhe oferece uma saúde pura. Temos para si os seguintes serviços: cardiologia, ginecologia, perda de peso, desintoxicação, masoterapia, fisioterapia. Tratamos também diabetes, ácido úrico, infertilidade, quisto dos ovários, impotência sexual, ejaculação precoce e muito mais. Estamos localizados na Vila do Gameque, Rua da Fábrica de Blocos. Em Viana, estamos na Vila de Viana, ao lado do Candando, Cacoaco, Balumuca, Paragem da Verdinha. Marque já a sua consulta. 947 525 692 951 628 218. WhatsApp 923 556 660. Clínica Saúde Pura, a saúde em primeiro lugar. De ouvinte, papo reto, papo reto, papo reto. Ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, 16 horas e 48 minutos. Terça-feira, 27 de junho de 2023 é o ano, estamos aqui na sua rádio, no programa Papo Reto, para conversar então com convidados que já está a ser visto nas imagens, está certo? Vamos falar então aqui sobre questões religiosas versus questões sociais também e procurar saber e entender se a igreja tem algum papel social. E é mesmo esta é a base da nossa conversa. Até que ponto a igreja interfere em questões sociais? Porque nos últimos dias, é importante que nós falemos sobre isso, porque nos últimos dias temos vivido e passado por questões sociais que a Rádio Ouvinte, naturalmente, por ser uma rádio muito emergente, gosta de estar em cima do acontecimento, então nós trazemos gente, pessoas, convidados, que são capazes de falar sobre estas mesmas situações pelas quais estamos a passar. Eu vou falar o nome do meu entrevistado depois da publicidade, mas eu vou falar consigo que está a acompanhar-nos através do Facebook. Dê um like à nossa página para que esteja por dentro de tudo que nós vamos partilhando. Se está conosco através do YouTube, perdão, subscreva o nosso canal também para que esteja por dentro de tudo que nós vamos partilhando, para então fazer parte desta família Rádio 20 e ajudar-nos a crescer. Você que é empresário, quer dar visibilidade ao seu negócio, quer crescer, quer alavancar os seus níveis de venda, então você pode entrar em contato conosco através do contacto que está aqui em rodapé. Entre em contato conosco, vamos então apresentá-lo formas de alavancar os seus níveis de venda, atingir o público-alvo, crescer. Vamos aqui então crescer, vai crescer conosco, tá? Vamos crescer mutuamente, vai mesmo vender e vai sentir um grande impacto na sua receita, nas suas vendas, e consequentemente na sua receita, na sua conta bancária. Então eu vou fazer publicidade, vamos faturar e dar a faturar, vou falar dos nossos parceiros que estão aqui conosco na Rádio 20. Oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas. Motor by Care. Ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation, tá? Funciona da seguinte forma. O cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais. Existem dois contratos, que são o contrato Plus e o contrato Standard. O contrato Plus são de 12 meses, um ano no caso. O cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal. Por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? E o contrato Standard congrega 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante um ano. E o outro ano, o cliente recebe o dinheiro da motorizada. É verdade, muito forte, tá? O cliente recebe o valor da motorizada, mas em forma de rendimento. É verdade. E atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção, tudo. O cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora
e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta. Ligue já para o 926-033-765, 923-033-765 ou 924-754-880, 924-754-880, tá? Então, ao invés de dar a pessoa motorizada a jovens que podem então lhe dificultar, não dar o dinheiro, a Manuel Business Corporation, Manuel Rosa Business Corporation, tem para você que já um dia pensou em ter um cabelo macio, crescido, com muito brilho, tá certo? Então tem aqui os produtos da Arinai Juba. Os produtos da Arinai Juba são 100% naturais e ajudam no fortalecimento e crescimento do seu cabelo, dando brilho e maciez ao seu cabelo, tá certo? Então quer ter um cabelo aí bem cheiroso, cacheado, bem tratado, então tem estes produtos da Arinai Juba. Atenção que este produto já lhe dá o efeito na primeira semana de uso. Começa a usar este hoje, depois de uma semana já começa a sentir esses efeitos, tá certo? É um produto que pode ser usado para por crianças e adultos, senhoras e senhores. Então, portanto, você que tem questões de calvície também, queda de cabelo fraco, também serve, tem aquele olhinho mágico que faz todo o efeito. Ligue para a Arinai Juba e solicite os serviços. Ligue para o 923 67 43 40. 923 67 43 40. Eles fazem entrega ao domicílio. Publicidade feita, de volta à entrevista, então, de volta aos estudos da Rádio 20. Vamos então direto à nossa entrevista com o apóstolo Antônio Casamaior, que está aqui conosco na Rádio 20 para uma conversa. Foi convidado, aceitou o nosso convite. Eu gosto muito de ter apóstolos aqui porque a gente banha a nossa rádio de Espírito Santo, né? Com Deus. E então a gente acaba por abençoar a rádio e é muito bom. Esse é um princípio, esse é o nosso grande interesse em tê-lo aqui também. E outro grande interesse é o facto de ter que partilhar da sua experiência, do seu conhecimento sobre igrejas versus sociedade, até que ponto vocês estão envolvidos ou não quanto a isso, se tem algum papel. Apóstolo Casamaior, muito obrigado. Apóstolo Antônio Casamaior, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui, seja bem-vindo. Eu é que agradeço desde já o convite ao Carlos, jornalista. Estar na Rádio 20 para mim é uma questão de honra. Né? É uma honra estar aqui e partilhar daquilo que o Senhor me tem revelado por meio do Espírito Santo, para mim é uma grande honra. Muito bom, muito bom. Vamos direto à nossa conversa, aqui não tem mais rodeios. Essa revelação, como é que alguns só têm essa revelação e outros não? Eu nunca tive revelações de Deus. É provável que já tiveste várias, só não percebeste que eram revelações. É? Porque, na verdade, a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, Efésios, capítulo 4, verso 10. A Bíblia fala no livro de Efésios 4, 10, que Jesus Cristo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres da palavra. Em 1 Carta aos Coríntios 12, de 1 a 11, o Senhor diz que há 9 dons, dentre eles há o dom da revelação, que é o dom da profecia. Muita gente, às vezes, Deus já falou, mas não tiveram ainda o conhecimento de que Deus estava a falar com ele por meio daquele sonho que ele teve, ou daquela audição que o Senhor lhe fez ouvir uma voz, ou porque no espírito dele surgiu uma informação que ele não conseguiu discernir. Quando pretendia fazer uma coisa, sentiu que não deveria fazer. Era Deus a falar no seu espírito. Muitas vezes o Senhor fala. Mas diabo, dizem que o diabo também fala. Claramente, Satanás, o diabo, é criatura de Deus e não filho de Deus. Porque Satanás, o diabo, é um anjo, é um querubim feito pelas mãos de Deus. Só que se rebelou. Ele fala para aqueles que abrem o coração para que ele possa falar com eles. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria consciência. Quer dizer que quando Belzebu, ou Satanás, o diabo, ou Satã, percebe que em nós há ambições, há concupiscências, há corrupção do nosso eu santo, então ele encontra aí ambiente e espaço para se comunicar conosco. Mas os filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, vão ouvir somente a voz de quem? De Deus. Mas vão perceber as astúcias e ciladas de Satanás o diabo, mas não se darão ouvido àquela astúcia do inimigo. Ok, muito bom, muito bom. Apóstolo Casamaior, Antônio Casamaior, você é apóstolo, mas nos últimos anos tem surgido muitos apóstolos, muitos profetas. Aleluia. Você é apóstolo, tem surgido muitos profetas. E temos razões suficientes atualmente, principalmente aqui em Angola, digo, para entender que a maioria desses profetas são falsos profetas, como a Bíblia diz.
existe, na verdade, verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres da palavra. Também existem falsos apóstolos, falsos profetas, evangelistas, pastores e mestres da palavra. No tempo do profeta Elias, e essa palavra está no livro da 1 de Reis, capítulo 18, de 1 adiante, no tempo do profeta Elias havia 450 profetas de Baal. Quer dizer, profetas de Satanás, o diabo, que a rainha Jezabel era a que governava aqueles profetas. E aqueles profetas profetizavam como se fossem verdadeiros, falavam como se fossem verdadeiros e tinham crédito no meio de Israel. Então, claramente, para nós não é novidade que haja verdadeiros e falsos profetas. Como é que vamos dar conta quem é o falso e quem é o verdadeiro? Romanos capítulo 8, verso 14, Romanos capítulo 8, verso 16 também fala claramente que o Espírito Santo e o meu Espírito testificam que sou filho de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de quem? De Deus. Se formos cheios do Espírito Santo, quando o falso profeta surgir, nós perceberemos, porque o Espírito Santo em nós nos dirá que aquele é filho de Satanás, o diabo, não filho do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ok, muito bom. A igreja tem algum papel social? Muito, muito. Se começarmos a buscar a história de Israel inicialmente, vamos perceber que todos os reis de Israel, todos os reis, até mesmo o próprio faraó, era instituído por Deus. Se tivermos dúvida, vamos para Romanos capítulo 9, verso 17. Deus fala assim: Faraó, para este propósito eu te constituí rei, para que por meio de ti meu nome fosse glorificado e todos ouvissem que eu existo. Quer dizer, um rei errado, um rei mundano, um rei falso, um rei que poderia errar, Faraó, andaria na contramão de Deus, seria idólatra, seria um rei que cometeria muitos erros, mas Deus o colocou aí. Para quê? Para que por meio dele, Deus o humilhasse até o extremo, porque ele poderia confundir, achar que verdadeiramente ele é rei, e Deus mostraria para ele quem é o verdadeiro rei, e que por meio dele, Deus foi conhecido. Deus mandou 10 pragas no Egito, e dentre eles houve uma praga que o povo hebreu, o povo de Faraó, os egípcios reconheceram que havia um rei verdadeiro, que era Jeová. Matou todos os primogênitos do Egito para mostrar que só um rei tem verdadeiramente poder. Então, socialmente a igreja tem um papel preponderante. Por quê? Porque quando um governante ouve a voz de Deus, governa sobre a sabedoria revelada de Deus. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus ainda é o Senhor, cujo Deus é aquele que inspira o governante para governar segundo a luz divina. Ok, muito bom. É possível uma governação estar debaixo da vontade de Deus? É possível, porque Salomão foi escolha de Deus, Davi foi escolha de Deus. Deus é que escolheu Davi, porque quando Deus levanta o rei Davi, exclui primeiro o rei Saul. E Saul era um rei que não dava ouvido à voz de Deus. Deus lhe mandou fazer uma coisa, falou com ele pela boca do profeta Samuel, e Saul fez de frente. E está no livro de 1 de Samuel, capítulo 15 adiante, podemos encontrar. E certamente Deus falou que colocaria um rei segundo o seu coração, e colocou Davi. Então Davi governou Israel segundo as revelações divinas. E quando Davi errou, Deus mandou o profeta Natã para corrigir Davi. É necessário que um governante dê ouvido à voz de Deus pela boca dos seus profetas, que Deus colocou em disposição na terra para ajudar a governação. Porquanto os governos podem sim estar debaixo da orientação e da vontade de Deus, quando aquele que governa, aquele que foi eleito, que foi reconhecido, que foi levantado, ainda se coloca de joelho para perguntar a Deus o que devo eu fazer diante dessa situação, desta problemática. Há essa ligação, deve haver essa interação entre governantes e Deus? Deve. Primeira coisa, no livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, diz que os céus e a terra pertencem de Deus, e todos aqueles que nele habitam. Quer dizer que todos aqueles que nele habitam, está lá, presidente da república, primeiro-ministros, deputados, administradores, governador, todos são pertences de Deus. Só que há uma diferença. Nem todos são filhos de Deus. Uns são criaturas de Deus, outros são filhos de Deus. Os filhos de Deus, se tiverem a governar, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador, João capítulo 1, verso 12. Todos quantos receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, lhe foi dado o direito chamado filhos de Deus. Agora, se um filho de Deus governa, então vai governar sobre orientação e poder divino. Agora, as criaturas não. Vão fazer das suas conforme o seu prazer, e naquilo estará a corrupção do seu governo. Aqui em África temos muitas criaturas ou filhos de Deus a governar os países? Dos 54 países de África, eu costumo dizer que
não me arriscaria a assumir que existe governo, ou governantes, ou presidentes que estejam debaixo da vontade de Deus. Não me arriscaria a afirmar isso porque muitos buscam forças ocultas para chegar lá. Muitos buscam meios ilegais para chegar à governação. Mas aquele presidente da República, quer seja de Angola, ou fora de Angola, na África, ou em Angola, Angola está na África, né? Sim. Quer seja o governo de Angola ou os governos de outros países que constituem o continente africano, se entenderem, obedecerem a Deus, vão ser governados por Deus e terão uma governação excelente, brilhante. Ok, muito bom. Apóstolo Antônio Casamaior, vamos só para o intervalo fazer publicidade, já voltamos para a nossa conversa, tá? Muito obrigado. obrigado. Intervalo na rádio, publicidade, já voltamos. Até já. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis e ERP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, estrada direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.au. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Atenção, uma boa nova para você, portanto, que pretende ter o monitoramento total da sua viatura, o controle total da sua viatura. Então surge aí a empresa Manuel Rosa, tá certo? Eles fazem montagem e instalação de GPS a preços que lhe vai parecer uma oferta. É verdade, a empresa Manuel Rosa é a nova parceira da Rádio 20 e você que pretende então ter escuta, bloqueio, localização, botão de alarme, histórico de rota da sua mota ou do seu carro, atenção, da mota também, você deve entrar em contato com essa empresa então para ter o controle total, porque se calhar você tem um carro, uma viatura no IT, uma mota na via, alguma situação, algum trabalho de transporte, então você precisa então ter aí o devido controle, saber quais são as rotas, as vias que ou seja, o seu parceiro ou o seu funcionário, colaborador está então a percorrer. Então com este GPS que a empresa Manuel Rosa lhe oferece, é mesmo oferta, é preço de oferta, você então aí tem todo o controle total, não há mentira aí, não há burla, não há nada. Atenção, escuta na mota, bloqueio e localização. Eles têm vários pacotes, tem portanto o pacote base, o médio e o grande. Você vai escolher o pacote em função da sua possibilidade e daquilo que pretende, tá? Ligue já agora. É 24 horas. Ligue para o 926 003 3765. 926 003 765 ou 924 75 48 80. 924 75 48 80. São esses contatos, tá? Manuel Rosa vai estar aí, então vai poder então disponibilizar o GPS com maior controle e monitoramento da sua viatura. Audiência, de volta à entrevista com apóstolo Antônio Casamaior na Rádio 20 e tivemos que fazer intervalo para publicidade, então estamos já de volta. Vamos voltar ao que estávamos a falar sobre a governação que muitas vezes não é aprovada por Deus. E então eu gostava de entender o seguinte: há presidentes não, essa pergunta já havia feito. Quando é que um presidente deve entender que está aí a presidir o país ou a governar o país sob a vontade de Deus, quando é que não está? Ok. Primeiro eu quero saber o seguinte: quando é que não está? Ok. Quando a sua governação contraria todos os preceitos da Bíblia, primeiro. Vamos sugerir aqui, vamos propor o seguinte: uma lei que aprova o homossexualismo, o lebismo, o aborto. E esta lei, o presidente que teve a iniciativa legislativa desta lei, ele quer que doravante as pessoas sejam livres para casar homem com homem, mulher com mulher. Não é possível que afirmarmos que
este governante ou este presidente de Angola ou de um outro país esteja debaixo da vontade de Deus. Mas a aceitação humana, o ser humano goza de livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio não significa fazer arbitrariedade, significa fazer aquilo que está no limite de Deus, aquilo que Deus limitou para fazê-lo. Por exemplo, o presidente de Angola veio em relação a um coito, uma relação lícita de um homem e uma mulher. Se ele aprovasse uma lei que permitisse que 2 homens se casem, ele estaria na contramão de Deus, estaria contra a vontade de Deus. E claramente teríamos que afirmar que ele não é escolha de Deus, porque a escolha de Deus faria de acordo à vontade de Deus, a não ser que ele seja um homem errado posto no governo para que, sendo um presidente errado, Deus seja glorificado. Assim foi com Faraó. É um governante errado, um rei errado que Deus colocou lá para que num dado momento Deus humilhasse. E Deus humilhou para que Deus fosse glorificado. Ok, muito bem. É possível, dentro do que estás a dizer agora, é possível Deus usar um mau governante para converter uma nação? É possível. É possível porque a Bíblia nos ensina no livro de Gênesis que Deus falou a Abraão que a tua descendência seria peregrina em terra estrangeira. Eu vou levar os seus descendentes até uma nação e eles lá serão escravos. Então Deus entregou quem? Entregou o povo hebreu na mão de Faraó. E Faraó era um governante mau, era um idólatra, mas por meio daquele governante, Deus converteu o povo hebreu. Será que a semelhança do que aconteceu aqui agora, muitos irmãos nossos querem sair de Angola, querem migrar para um outro país? Naturalmente, chega postos lá, não vão trabalhar em instituições, não vão trabalhar em instituições, digo assim, e vão naturalmente fazer aqueles trabalhos operários. Então, se calhar é isso que acontece aqui atualmente? Eu ainda não tive uma revelação de que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fosse escolha de Deus. Não tive. Mas a revelação que eu tive com ele é que uma vez eu tive uma revelação que Ana Dias Lourenço chegou para o apóstolo, falou: apóstolo, o meu esposo só está a cometer muitos erros porque não me dá ouvidos. Deus não coloca uma mulher próxima de um homem grande sem fundamento. Quando Deus colocou Sara próximo a Abraão, é para que Abraão também ouvisse a Deus e também ouvisse a sua própria esposa. Porque quando Abraão foi para o Egito, combinou com a esposa: diremos a Faraó que você é minha irmã. E ele deu ouvidos à sua esposa. A esposa deu ouvido ao seu marido. Logo, quando um governante não ouve a sua esposa, dificilmente ouvirá Deus. Porque a mais próxima dele é a sua esposa. E do sonho que tive é que Deus havia me dito que ele cometeria muitos erros na sua governação. Muitos. E desde 2017 até agora, eu afirmo como profeta, ele ainda não acertou. João Lourenço. Ainda não acertou. Os conselheiros os aconselham mal. E quando você toma decisões erradas, pela sua própria consciência, pelo seu próprio ego, o que vai acontecer é que o espírito mau vai te dominar. E as decisões também serão más. Quais são as decisões, apóstolo, que você acha que o nosso presidente tomou más ou erradas? Primeira coisa, não se emite uma governação. Se estuda um projeto de governo para um povo. Está-se a imitar uma governação? E de caso, declaro portuguesa. Porque grande parte das decisões que o governo do MPLA, provavelmente o Presidente da República, toma, é uma imitação do governo português. No IVA, por exemplo, no IVA, em Portugal é 7%, em Angola foi 14%. Quando tens um povo miserável, tens de perguntar qual é a necessidade do povo. Até quando Deus governa o povo hebreu, quando os governava no princípio, ele dizia assim: o que é que o povo precisa? Dava aquilo que ele precisava, para que o povo não se afastasse dele. Até o próprio Deus, quando o povo entendeu que Deus estava a governar na perspectiva dos hebreus, de forma errada, deixando-lhes muito tempo no deserto sem alimento, o povo se rebelou contra Deus. O povo fez coisas contra Deus. Então não é normal que um povo se rebela contra um governante quando o povo entende que a governação está errada. Mas os governantes, quando vem esse descontentamento do povo, a gente às vezes se pergunta: está a ver? Não está a ver? Está a ignorar? Tem um projeto aí que vem, que depois depois vamos todos entender e se calhar se beneficiar disso. O que eu quero entender é o seguinte: os nossos governantes muitas vezes, quando estão a ser reprovados, não conseguem observar que de facto está assim, o povo está a dizer, porque você está aí a trabalhar, prestar um serviço para o povo, né? Um serviço público, e se você não consegue dar conta que aquilo está bom, não está bom, os nossos governantes não fazem, ou é mesmo um orgulho e arrogância? Jesus disse assim: eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido,
mas não ouvem. E têm coração, mas não sentem. Então a Bíblia claramente, com Jesus, nos faz compreender que a ira, a raiva, o ressentimento, a vingança não é só um sentimento, na verdade, é um espírito. E esse espírito tende a cegar o homem para que não veja. O ego, quando uma pessoa tem um coração endurecido, não consegue pedir perdão, não porque ele não queira dar perdão, é porque ele está cego para aquela realidade. Então, quando o teu povo clama e tu estás no egocentrismo, achas que estás a governar bem, não ouve os teus governantes, claramente você está cego. E ainda que ele grita, você não vai perceber. É como quando o homem está a violar uma mulher. Quando a mulher grita, ele está cego com aquele prazer da violação. Ele não consegue ouvir que alguém estará a gritar. Quando ele não consegue ouvir, ele torna-se totalmente irracional. Não consegue perceber que é humano e que um outro ser humano estará a gritar. A cegueira, o espírito de cegueira é pior do que a morte. É que você estará vivo, mas estarás morto. Ok. Perfeitamente. Eu te fiz a pergunta se Deus pode usar um mau governante. Bom, vamos dizer assim, Deus pode usar, vamos falar presidente, sim, né? sim. Deus pode usar um mau presidente para converter uma nação. Eu tive contato com uma entrevista de uma jornalista, Carla Cicato, uma brasileira, e esta jornalista é apoiante de Jair Bolsonaro. E eu quis saber, entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, quem ganharia. E na revelação que tive é que Deus mostrou-me que Jair Bolsonaro venceu, mas quem chegaria no poder era Lula. Por quê? Porque seria por meio das políticas erradas de Lula da Silva que o povo procuraria por Deus. E assim podemos assumir que Deus pode usar um mau governante para converter uma nação. Porque hoje no Brasil, casar pai e filho já não é problema. Um pai pode dormir com a sua filha. Uma nora pode dormir com o seu sogro. Já não é problema. Então, claramente, isso é repugnante para a igreja. É repugnante para os cristãos. E os cristãos, vendo essa pressão daquele governante, vão buscar por Deus, vão clamar mais a Deus. Hoje por hoje, o pão subiu 125 para algumas zonas, 150 para outras regiões. Combustível subiu, aquilo subiu. Então tem um povo a clamar. Um povo vai buscar socorro a Deus. Mas o sofrimento do povo, Deus se calhar devia partir por esse pressuposto. Porque o povo está a sofrer. Correto. Então permite que nós soframos só para podermos lhe procurar. As lições, se calhar podíamos encontrar um meio. Deus se calhar devia ter encontrado as lições plausível, que são aprendidas. As lições que são aprendidas na dor dificilmente são esquecidas. Então é preciso um pouco de lição que estamos a passar para que o povo se chegue mais a Deus. Assim o povo vai clamar para que Deus nos dê um governante e um presidente de acordo com o seu coração. Angola está a passar por isso? Está a passar. Está a passar. Por que afirmo que estará a passar por uma opressão e porque é uma vontade de Deus que João Lourenço continue no poder para que possamos valorizar o futuro governante ou o passado governante. Isso é coisa de Deus? É coisa de Deus. Mas não quer dizer... Deus é quem está a fazer os angolanos sofrerem mesmo. Mas não quer dizer que ele vai acertar na sua governação. Muitos poderão não compreender. O apóstolo assumir que Deus é que está... Porque assim, a Bíblia diz que nenhuma autoridade existe que não provém de Deus. Nenhum governante. Eu uma vez critiquei o falecido presidente da República, José Eduardo dos Santos, e num dos meus sonhos, Deus chegou um homem e disse assim, servo meu, quem colocou Faraó no trono fui eu. Eu olhei para um canto, vi José Eduardo dos Santos de pé com a Isabel dos Santos, e diz que quem o colocou fui eu. Até quando ele comete erros, eu permiti para que o povo compreendesse alguma coisa Deus quis naquela altura. E hoje também afirmo, alguma mensagem de Deus, o Senhor quer nos passar por meio do presidente da República hoje. Positivo ou negativo? Para que o povo se volte a ele. Ainda que estejamos a ver seja negativo. Mas para alcançar um fim, Deus pode oprimir uma nação. Mas apóstolo, o que eu quero entender é o seguinte. Este sofrimento todos que estamos a passar... vai terminar em 2027. E é Deus? Vai terminar por quê? É Deus. Por que eu afirmo que é Deus? Porque ninguém existe na Terra, ainda o mal. Olha, o sol quando abre para todos. O bom e o mal. Todos se beneficiam. A chuva desce, também cai para todos, bons e os maus. As agriculturas, dos bons e dos maus. Até o mal pode estar a cumprir um plano de Deus. Prova disso. Jó era bom. Satanás é mau. Deus deu ordem a Satanás, vai e toca em tudo que é de Jó. Só não toca na vida dele. E Satanás tocou na vida de Jó, maltratou Jó, matou os 10 filhos de Jó. 7 meninas e 3 rapazes. Matou todos. Mas Deus estava ali a todo tempo a observar. Mas Jó não profanou contra Deus. Aquilo era a vontade de Deus, que tocasse na carne de Jó, que mexesse em Jó. Jó ficou anos e anos
com muita enfermidade. Jesus foi na cruz de Calvário, morreu lá, era a vontade de Deus. O povo hebreu foi no cativeiro de Faraó, sofreu como escravo, mortos lá, vontade de Deus. Mas no final de tudo, o povo se converteu a Deus. Ok. Vamos esperar que 2027 o povo se converta a Deus. Então me diz por que é 2027 esse sofrimento todo acaba? Não diria que todo esse sofrimento acaba, Pelo menos reduz. mas creio que o povo irá com uma outra visão nas urnas em 2027. Irá com uma outra visão de país, de governante e de presidente de Angola. Não acredita que se calhar o próximo presidente também faça o mesmo ou pior? Não acredito que fará pior do que estamos a ver agora. Por quê? Porque quando nós trocamos de uma para outra mulher, não escolhemos a pior. Queremos escolher a melhor. Com a sabedoria da faculdade estamos a fazer. Essa sabedoria de 2 mandatos do Presidente da República, do Presidente da República, João Lourenço, e do MPLA, esses 10 anos, é uma grande faculdade. É 5 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, e mais 2 de doutoramento, e 1 ano de pós-graduação. Quer dizer, estamos formatados para percebermos que devemos escolher bem. Ok, muito bom. Há muita gente, geralmente nos nossos, por aqui já passaram alguns profetas e apóstolos, e nos nossos comentários há muitas pessoas que comentam e perguntam, e se vocês são apóstolos, profetas, por que vocês não resolvem as situações sociais do país, por exemplo, meter-nos em... ou seja... Grandes jejuns e orações. E não só, como eles dizem, tirar um governante, meter outro, fazer com que um governante saia, meter outro, para que tenhamos uma vida, pelo menos, melhor do que a que nós estamos a ter. Olha... Vocês não têm capacidade de o fazer diante dos governantes? Um apóstolo, um profeta, um evangelista, pastor, toda a palavra, não é Deus, mas é um servo de Deus. É usado por Deus. O certo seria ir perguntar a Deus qual é a vontade de Deus em relação ao Presidente da República e ao seu governo. E quando nós fizemos, o Senhor nos respondeu assim, que durante o governo de João Lourenço ele não vai tomar medidas assertivas. E por um dos sonhos, a primeira-dama me dizia claramente no meu sonho que tive, que Deus me mostrou, e é verdade, de que ele não ouve a voz da sua esposa, porque está a cometer muitos erros, porque não me dá ouvidos. Logo, é para dizer o seguinte, estamos a clamar, o Senhor está a ouvir o nosso clamor. E te garanto que 2027 será bem diferente de 2023. Agora, apóstolo, se João Lourenço é naturalmente escolha de Deus, nosso presidente é realmente a escolha de Deus, então de nada adianta estamos a fazer as manifestações e a reclamar. Vamos então só já rezar, orar e falar com Deus para ver se alguma coisa muda. Eu tenho de separar aquilo que Jesus falou, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Existe uma Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 47, e tem também a Lei 16/90. Mas o tempo de Deus é maior do que qualquer tempo. Estamos a ver o tempo de Deus. Nós estamos a ver o tempo de Deus. Mas isto é um Estado, e o cidadão vai se arrogar dos instrumentos legais para manifestar uma vontade, reivindicar contra um governo. Mas nós, enquanto cristãos, entendemos que não precisamos manifestar. Eu não preciso manifestar. Basta que eu clame ou contra o presidente ou a favor do presidente. Então, qual é o mais eficaz? Manifestar ou clamar? Eu prefiro clamar. O mais eficaz no contexto geral? É clamar a Deus para que Deus se levanta em juízo, para que Deus se levanta em defesa do povo contra aqueles que nos governam. Então, se calhar, estamos a perder tempo a manifestar, é isso? Não diria perda de tempo porque é de lei. É um direito e devo respeitar aquilo que está instituído. Porque também sou cidadão angolano e respeito aquilo que é lei. Se dizer que é perda de tempo seria quase que dar tiro no próprio pé, porque eu acredito nas leis de Angola. Mas também acredito enquanto cristão, colocando de parte o meu lado cidadão, o meu lado espiritual enquanto servo, acredito que mais eficaz é a minha oração do que qualquer manifestação que possamos fazer. Muito bom. Os nossos governantes, vamos falar, nossos governantes angolanos, vamos nos centrar aqui para a nossa realidade. Os nossos governantes angolanos têm dado ouvidos aos profetas, apóstolos, sacerdotes. No Conselho da República tem profetas, tem sacerdotisas, a escolha do MPLA, não a escolha de Deus. Quando o rei Acabe governava, tinha um profeta que profetizava muita coisa contra o rei Acabe. Esse é o profeta Elias. E Acabe não se agradava. O profeta que só profetiza bênção para um governante é mentiroso. Porque não é possível que um homem imperfeito só faça tudo o que é certo. Até eu, como homem de Deus, também tenho pecado bastante, tenho inúmeros pecados. E muitas vezes tenho visto Deus se levantar contra mim, me criticando, me corrigindo, me intimidando muitas vezes. Porquanto o Conselho da República tem muitos profetas, tem homens de Deus lá, ou supostos homens de Deus. E se fossem verdadeiramente homens de Deus, dariam conselhos de revelação divina ao Presidente da República.
Sobre muita coisa que estará errada ou que está errada. Então, como é que é? Então, como diz aqui agora, se fossem de facto homens de Deus, teriam dado conselhos revelados por Deus. Então até o próprio presidente está errando em suas escolhas no que diz respeito a sacerdotes. Há muitos. É o seguinte, eu estou com uma túnica sacerdotal. Eu não posso confundir que todo mundo que profetiza é servo de Deus. Não posso confundir que todo mundo que prega a palavra é servo de Deus. E nem posso confundir que alguém que carrega a palavra, a Bíblia debaixo do seu braço, seja servo de quem? De Deus. Se os pastores, homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus, teriam de ter coragem de dizer ao presidente da República: senhor presidente, esta medida é errada e não agrada a Deus, porque muitos estão a clamar contra essa medida. Recua, para que Deus se agrade de ti. E ele recuaria, se fossem verdadeiramente homens de Deus. Como, por exemplo, o presidente Eduardo dos Santos teve... Mas há presidentes que não estão preparados para ouvir isso. Mas eu diria, o presidente da República... Perde o teu emprego. Não, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, hoje me chama, apóstolo Antônio Casa Maior, começa a orar por mim, vem para o meu conselho e me diga aquilo que é vontade. Eu lhe diria aquilo, ainda que não concordasse. O problema não é o que eu vou falar, é quem falou. Quem falou não sou eu, só me foi revelado. Eu tenho emprego, eu estou sustento. Mas eu tenho que lhe dizer a verdade, ainda que você me tire o sustento. Okay. Eu estou comprometido com a verdade. Tenho de te dizer a verdade, ainda que eu sofra pela verdade. Okay. Porque até mesmo o profeta Elias foi perseguido por Acabe por ter dito a verdade. E no livro de Isaías, capítulo 4, capítulo 6, verso 8, o Senhor diz assim: a quem enviaremos para que fale em nosso lugar? Okay. É preciso que alguém fale daquilo que Deus terá revelado. E nós queremos falar. Eu gostava muito particularmente, não falo para menosprezar o presidente da República, mas falo com verdade, que é preciso que o nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, dê ouvido à voz dos homens, dos verdadeiros. Ele vai governar bem. Mas se ouvir aquele grupo de pastores que ladeiam o Conselho da República, não. Gostaria de fazer parte do Conselho da República? Muito. O apóstolo... Eu gostaria muito, porque durante muito tempo o presidente da República, o cessante José Eduardo dos Santos, teve o Dom Afonso Nunes como um dos seus conselheiros, mas o aconselhou erradamente. E não eram revelações divinas. Deu profecias erradas para ele. Falou coisas que eram mentira para ele. Mas esses são políticos? Estou a dizer os conselheiros religiosos, como disse, são políticos ou são mesmo, de facto, sacerdotes? Homem de Deus verdadeiro pode ser a boca de Deus para um político. Porque até mesmo o rei Davi, quando quisesse ir para uma guerra, chamava o profeta para lhe perguntar se ele vai ter vitória nesta guerra ou não. Se essa decisão ia de acordo com aquilo que Deus pensou para aquele povo ou não. É preciso perguntares. Até, por exemplo, eu sou apóstolo. Na escolha de uma mulher, da tua própria mulher com quem vais casar, é bom que dobre o joelho, jejua, pergunta a Deus se essa é a Sara que você escolheu para mim ou não. Então, profeta Moisés em tudo perguntava a Deus. Em tudo. Se o presidente da República quiser governar bem, falta-lhe 4 anos, governar bem, não tenha só acadêmicos ao seu lado, tenha também homens que têm comunhão com Deus, homens que temem a Deus, homens que ouvem a voz de Deus. Para dizer, o presidente da República teve um sonho, teve uma visão, ouvi Deus a falar. Faça assim, 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 assim. Não viaja, não faça aquilo. Deus fala até nos dias de hoje. O problema da nossa sociedade é espiritual ou carnal? Também é espiritual. A Bíblia diz que havia um profeta chamado Daniel. Está no Daniel capítulo 1. Daniel quis entender uma profecia que Deus havia falado. Daniel se colocou durante 21 dias, aliás, a orar, orava. E Deus mandou o anjo Gabriel para que levasse uma mensagem a Daniel. E quando o anjo Gabriel descia, os ares, o espaço aberto da Pérsia estava tomado por demônios, chamados demônios da Pérsia, e prenderam um anjo, não permitindo que o anjo passasse. Quer dizer que nossos ares aqui, por estar ladeado de demônios, que muita coisa não acontece porque o espaço aéreo está fechado espiritualmente. E eles é que governam. E quando eles governam, fazem com que os presidentes da República, de outros estados, ou do nosso próprio estado, façam coisas que estão na contramão de Deus. Quando você, presidente da República, manda matar alguém, manda perseguir alguém, tirar o emprego de alguém porque te falou alguma coisa com verdade, você não está debaixo do domínio de Deus? Não, mas é no sentido de manter o poder não se mantém com sangue. O poder não se mantém com sangue, se mantém com a verdade. É preciso que um rei deve ser amado pelo seu povo. Nicolau Maquiavélico disse diferente. Vê que o nome dele é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel está a dizer que tem teorias maquiavélicas, satânicas. Mas quando Salomão teve anos e anos de paz, porque ele governou debaixo do Espírito de Deus,
É preciso que tenhamos um Salomão em Angola, um sábio governante para nos governar. E a sabedoria não é estar nos livros, aquilo é conhecimento. Sabedoria é o princípio da obediência a Deus. Falando em sabedoria, muitas pessoas dizem que muitos líderes nossos não são sábios, não têm sabedoria. E agora o que eu quero entender é o seguinte: há bênçãos, como também tivemos a falar, é verdade que bênçãos sem sabedoria mata? Mata, claramente. Bênção sem sabedoria mata. Vamos supor. Por quê? Eu não tenho V8. Eu não vivo no Jardim das Rosas. Não vivo em grandes condomínios. Se eu não tiver sabedoria, de repente eu começo a ganhar 2 milhões de kwanzas ou 10 milhões de kwanzas, compro V8, compro casa, compro isso. Se eu não tiver sabedoria, é que a bênção atrai perseguições. A bênção atrai muitos males. Por isso é que o açúcar atrai formigas. Mas é bênção, é boa coisa. Vai Claro, atrair uma e Como é agora que uma tem de coisa ter- boa vem acompanhada de malícias? Se eu tiver V8, vou atrair mais mulheres. Se eu tiver mais dinheiro, vou atrair mais amigos. E nem todos que virão são bons. Uns virão para minha própria destruição. Agora, eu é que tenho de ter o discernimento e sabedoria para discernir que eles estão a vir em razão das bênçãos que eu tenho. É tipo, você chega num presidente da República. José Eduardo dos Santos governou 39 anos. Hoje, João Manuel Gustavo Lourenço está a governar há 6 anos ou 7 anos. É mais odiado do que José Eduardo dos Santos. Não pode. Não pode. Alguma coisa está errada. Ou alguém que governou 39 anos hoje está a ser clamado e amado. E tu que estás há 7 anos, está a ser odiado. Tens de perceber que chegaste num lugar, mas chegou o tempo de exercer sabedoria. Para que esta bênção não te destrua. Porque depois do governo, tem perseguições, tem retaliações. E haverá isso. Haverá isso. Depois da governação vai ter perseguições e retaliações. Por quê? Mas ela cedeu uma bênção. O maior cadeirão de Angola, a presidência, acedeu. Chegou lá na bênção. Se toda a família disse, meu filho está abençoado. Mas a bênção está lhe destruindo. Está a faltar sabedoria aí? Muita. Está a faltar muita sabedoria. Não conhecimento. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é o princípio da obediência a Deus. Quem diz ser sábio tem que obedecer primeiro a Deus. Conhecimento é ler o que é geografia, o que é física. Aquilo é conhecimento. Aquilo não é sabedoria. Ter mestrado, licenciatura, PhD, pós-graduação não é sabedoria. É conhecimento que você absorveu. Mas não é sábio. Sabedoria é mesmo divino, né? É divino. Tem de estar debaixo do Espírito do Senhor para tomar melhores decisões. Por isso é que a rainha de Seba, não é porque não era licenciado, era o sábio. Sabedoria é saber o que fazer nos momentos mais difíceis, mas só podereis saber se fores revelado por Deus, se fores tomado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bom, muito bom. Olha, estamos quase no final, mas ainda temos aí mais um item para debater, que é a inflação. Há muita gente aí a reclamar sobre a subida de preços. Também há muito aproveitamento, com certeza. Dos agentes econômicos. Exatamente, há muito aproveitamento. E a fiscalização também nada faz. É débil. E há muito aproveitamento. E quem sofre é o consumidor final. Correto. No caso, os clientes somos nós. Exatamente. Então, essa inflação dentro do que você vê como apóstolo, essa inflação, não sei, alguma visão se calhar tens, era necessário acontecer numa fase como essa? Não. E depois, uma vez que o salário nunca sobe. Eu vou repetir uma frase daquilo que disse há pouco tempo. Deus havia dito-me que o Presidente da República não vai acertar na sua governação porque não houve a sua esposa. Um sonho que eu tive. Todas as medidas políticas estão a ser tomadas melhor, ser materializadas, estão catapultar e favorecer e facilitar a inflação ou agravamento dos preços dos produtos no mercado formal ou informal. E depois nós somos uma nação totalmente dependente do dólar, da moeda estrangeira. A nossa moeda não tem saída transcontinental nem fora das fronteiras angolanas. Se quisermos comprar algum carro fora de Angola, teremos de converter na moeda daquele país. Então começamos a perceber que a inflação em razão das decisões erradas estão a ser tomadas. Se começarem a tomar decisões assertivas, a inflação baixa. Dizia um líder, e esse líder, eu cito aqui, Dr. Jones Savimbi dizia assim: se o povo te pede por água, você lhe dá quê? Água. Se te pedir pão, lhe dá quê? Pão. Tens de ouvir a barriga do povo, a necessidade do povo. É preciso que haja uma auscultação, não de os perguntar, mas de observar socialmente o que socialmente
Angola precisa. A inflação está a fazer o quê? Está a criar hoje mais criminosos, mais prostitutas, mais burladores, está a criar tudo. E nós, enquanto igreja, sofremos com esses efeitos. Por quê? Porque nós somos a reserva moral da sociedade. O Estado, a família produz criminosos, nós temos que converter o criminoso. A família produz prostitutas, temos que converter as prostitutas. Ok. Então, a família e o Estado a produzir esses males. E nós só recebemos os embates das políticas do Estado, dos efeitos das próprias famílias. Ok. Muito bom. Faz todo sentido, né? Pois é. Mas, contudo, acha dentro daquilo que... dentro das revelações que tem tido, apóstolo. E não sei se Deus já falou consigo sobre esta situação da inflação, se há alguma melhoria nos próximos dias. Teve alguma revelação sobre isso? Eu tive uma revelação, não sei se é sobre a inflação, mas tive uma revelação que eu vi a nação angolana correr de um lado para o outro, muito agitada. Agitada de um lado para o guerra outro. ou quê? E eu me perguntava se era guerra, se era corrida à procura pelo pão, o que era propriamente. Ainda não compreendi, mas poderei compreender nos próximos dias quando o Senhor me der algum entendimento. Mas para dizer que... Mas apóstolo, mas no segmento daquilo que você achou, está mais inclinado para quê? Para a guerra, a procura do pão e quê? Está mais à procura do pão. Ok. Está muito mais à procura do pão. E quando se procura o pão, faz-se qualquer coisa. Faz-se qualquer coisa. Ok. Dentre as coisas erradas até as certas. Porque alguém que está com fome torna-se surdo. Não pode dizer alguém que está com fome que não apanha a comida num contentor de lixo. Ele fica surdo. Porque no contentor não deixa comida para ele. Então ele vai para lá. Fica surdo e cego. Ok. Não consegue medir os efeitos daquela decisão. Porque só quer o pão. Ele precisa sair daquela situação precária de decadência em que está. Então é preciso que o Presidente da República... Então Angola... Sim, estava a dizer. O Presidente da República olhe para as nossas famílias que estão no contentor. Já tenho tio, avô, primo, irmãos no contentor de lixo. É. Espero que eu também não vá para lá. Então é preciso que tiremos aqueles que estão para lá, no contentor de lixo. Então, dias difíceis aí temos. Ainda faltam 4 anos. E 4 anos, no caso, faltam 4 anos e ainda teremos dias difíceis se o Presidente da República não dar ouvido a Deus. Ok. Temos dias comprometidos e com uma miséria mais do que os 39 anos de governação do presidente José Eduardo dos Santos. Mas, apóstolo, o tempo de Deus é demorado. Não demora. O Senhor é ágil e breve em fazer. O Senhor não é tardio. O mundo diz que o Senhor é tardio, Ele não é tardio. Só que nós não compreendemos os tempos de Deus. Porque não vale a pena nós entrarmos para um sítio se nós não estivermos preparados para entrar. Por isso que Deus primeiro nos prepara para estarmos naquele lugar. E certamente... é preciso hoje... E por que é que Deus nos deixa entrar não preparados? Ninguém pode tomar bênção sem preparação. Vai lhe matar. Bênção mata. Bênção mata. Okay. Bênção é uma coisa boa. E por que Deus nos deixa entrar assim? Não, homens podem já chegar à bênção e Deus lhe coloca... Assim, Deus falou com Salomão. Salomão, te coloquei aqui no trono, mas todo o seu caminho te irá bem se deres ouvido a minha... voz. Isso. Quando ele constituiu 700 mulheres e 300 concubinas, ele fechou os ouvidos e passou a fazer aquilo que aquelas mulheres queriam que ele fizesse. Abandonou o quê? A sabedoria. E só conservou a bênção. E a bênção destruiu. Okay. Quase que o destruíram. Por isso que Salomão depois reconheceu que tudo era vaidade. Vaidade era quê? Era vaidade. Dormiu mulheres, casou, descasou, acordou, fez. Tudo isso é vaidade. Quero dizer assim com verdade. Estou aqui dessa entrevista. Uns podem não gostar com o que eu estou aqui a falar. Até podem me perseguir, tirar uma vida, me tirar tudo o que eles quiserem. Mas é que uma coisa eu digo. Ninguém vai levar dinheiro quando morrer. Pode acumular tanta riqueza. Eu chorei mesmo não sendo parente de José Eduardo dos Santos. Porque eu lhe vi no aeroporto do Dubai, naquele vídeo que passou. Ele tremendo, um homem que era grande e poderoso. Eu disse, uau, como é que um homem que eu achava tão poderoso acaba assim? Então cuidado com o falso poder que acredita teres. Pode ser que nunca foste poderoso, mas acreditavas que tinhas poder. Pode ser que te achas alguma coisa quando és nada diante de Deus. Que te achas rico quando Deus te acha que você é pobre. Te achas rico quando Deus te acha miserável. Te achas sábio quando te chama tolo. Cuidado com o que julgamos ser. Okay. Podemos não ser nada. Ok. Apóstolo Antônio Casamaior, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Temos aí 30 segundos para deixar uma informação rápida. Eu gostava de convidar a nação angolana, não sou contra a manifestação, mas sou a favor do clamor.
que clamássemos por Angola e pelos angolanos, para que Deus levanta homens que virão governar, que ouvem e obedecem à voz de Deus. Ouvintes, obrigado pela a vossa presença e audiência. Apóstolo Antônio Casamaior, muito gosto em ter-te aqui, tá? Muito obrigado, deixaste aqui o teu parecer sobre certas situações, né? E religiosas e sociais. E muito gosto, volte sempre que quiseres. Para tá? mim é sempre Muito um prazer estar inteligente aqui. Você. Muito obrigado. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto de ter do outro lado. Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto. Técnica e seleção musical, seu programa. Milton Júnior, Lados Bravo no áudio. Pinox Pro nas imagens. Paulo Negrão, sou eu que falei para si. Boa tarde.